Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Santíssima, que celebramos ontem sob o título de Nossa Senhora da Assunção, também conhecida como Nossa Senhora da Candelária, conhecida como Nossa Senhora da Glória, conhecida como Nossa Senhora das Vitórias. O dogma da Assunção de Maria foi decretado a 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Alguns perguntam por que a igreja demorou tanto, 1950 anos, para decretar que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Porque a igreja não pode errar em matéria de fé e moral. A igreja, quando proclama uma verdade de fé, é fundamentada justamente na ação do Espírito Santo sob a doutrina da igreja, representado por nossos cardeais, nossos bispos e, nomeadamente, o Santo Padre e o Papa. Então, por isso que esse dogma se arrastou por tantos séculos para encontrar uma definição. A Assunção de Maria significa sua glorificação final. Vencidas as barreiras da vida humana, a igreja não gosta de usar a expressão a morte de Maria, mas também do seu rapto súbito. Ela é levada ao céu pelos anjos, porque nela não havia o pecado original. Maria não participou da carnalidade humana. Então é um mistério de fé, porque para Deus nada é impossível. Então se chama o rapto da Santíssima Virgem. Por milionésimo de segundos, o seu corpo se desprendeu da matéria e agora pleromizado, ou seja, glorificado, subiu ao céu. Quando Jesus ressuscita, que Madalena vai tocá-lo, emocionada por vê-lo, Jesus diz: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Se Madalena tivesse tocado Jesus, segundo os estudiosos, digamos assim, numa linguagem nossa, ela teria morrido eletrocutada, porque Jesus estava pleromizado, glorificado. A glória de Deus o habitava, e assim a glória de Deus levou Maria ao céu. De maneira que a Assunção é a glorificação final da Santíssima Virgem, o prêmio e o coroamento da sua maternidade, que assim Deus quis, que assim Deus aprove, e ela vai ao céu na realidade infinita. Hoje em dia eu escutava um pastor batista, um grande debochador, Caio Fábio, dizer que se Nossa Senhora subiu em corpo e alma, ela está enganchada em um satélite da NASA. Mas a gente dá desconto à imbecilidade, à ignorância e o simples fato de ser um evangélico que por si só já demonstra mau caráter. Então Nossa Senhora está glorificada junto ao Filho, porque convém que assim seja. Uma vez mãe na terra, mãe no céu. Uma vez sua tenda na terra, habitando com ele na sua glória. Qual é o rei que não divide com a sua mãe o seu patrimônio? Qual é o rei, verdadeiro rei, que não condivide com a sua mãe a realeza? Por isso que ela é coroada no céu como rainha do céu e da terra, rainha dos anjos, dos santos, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades. Então ontem a padroeira de Fortaleza, numa linda caminhada, todo mundo estava preocupado com a violência das facções, mas eles respeitaram o povo de Deus e foi um verdadeiro Fausto, um verdadeiro aglomerado de fiéis em torno da mãe, pedindo proteção para a cidade, culminando na catedral, que é a igreja mãe de Fortaleza. Todos que foram dizem ter sido momentos de muitas graças. Meus irmãos, há um ditado popular que diz que a vida é feita de escolhas. Isso não é uma verdade absoluta, não é uma verdade certeira. A vida não é só feita de escolhas. Nós sofremos escolha dos outros. Nós sofremos escolha das circunstâncias. Nós sofremos escolhas de Deus. Então a vida não é só feita de escolhas. Nós não temos gerência absoluta sobre a nossa vida. Nós sofremos, eu já disse aqui, de pessoas, coisas e situações, e sofremos do próprio Deus. Há pessoas que Deus escolhe para castigar. Há pessoas que Deus escolhe para abandonar. Há pessoas que Deus escolhe para deixar no sofrimento. Por quê? Porque Ele tem um plano. Porque aquilo faz parte de um plano. Porque no final de todas essas coisas, a sua glória se manifestará.
Não que Deus seja mau e perverso. Deus é amor e misericórdia. Mas como um pai, precisa colocar limites ao comportamento dos filhos. Muitas vezes nós temos comportamentos que clamam a ira de Deus. Temos comportamentos que desonram a Deus. Temos comportamentos que quebram suas leis. Então Deus vem e nos coloca numa situação de purificação, que são as provações. Muitas vezes nós sofremos as escolhas dos outros, por exemplo, uma pessoa casada que o marido escolhe abandonar, que a esposa escolhe acabar o casamento, que o noivo escolhe uma outra pessoa para noivar. Às vezes nós sofremos a escolha de um amigo que não quer mais ser nosso amigo. Sofremos a escolha dessa pessoa. Muitas vezes sofremos a escolha de Deus em nos enviar uma doença mortal, como o câncer, não é? Como o AVC, como um acidente grave na estrada. São coisas permitidas por Deus. Porque se a vida é feita de escolhas, isto nos torna verdadeiramente pessoas pesadas. Como se tudo que de ruim acontece, a culpa é minha. Não. Muita coisa ruim que acontece tem a ver com os outros, tem a ver com as coisas, circunstâncias, tem a ver com o próprio Deus. Muitas coisas que nos massacram, Deus está por detrás dela. Os outros, as coisas e as situações. A gente reza, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas isso tem um limite. E também tem uma outra interpretação. A gente pensa logo em coisas materiais, carro, bens, né? Condomínio de luxo. O Senhor é meu pastor e não me faltará confiança. O Senhor é meu pastor e não me faltará sabedoria. O Senhor é meu pastor e não me faltará lucidez. O Senhor é meu pastor e não me faltará discernimento. O Senhor é meu pastor e não me faltará calma. O Senhor é meu pastor e não me faltará ousadia. O Senhor é meu pastor e não me faltará esperança. A gente pensa logo em coisas materiais. Uma vez eu visitei aqui na Aerolândia uma comunidade onde tinha uma família paupérrima. O telhado da casa era feito de toalha de plástico, não é? De resto de plástico. E quando nós rezávamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a senhora da casa, num gesto de atitude de revolta, e com muita razão, dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu olho ao redor, irmão, e falta tudo. Como é difícil esse salmo. E eu dei razão a ela. Mas aí eu disse: a senhora concorda que não lhe falta esperança? Que não lhe falta intrepidez? Que não lhe falta atitude orante? Que não lhe falta fé na providência? Expectativa confiante? E ela me disse: é verdade, isso eu tenho. Então o salmo está certo. Amados irmãos, a nossa vida não depende só de nós. Nós vivemos em sociedade. Daqui a pouco eu estou numa lanchonete e alguém decide ir lá me matar. De repente eu estou aqui no meu carro, você, no trânsito, e alguém decide jogar o seu carro contra o meu, uma moto, sobretudo. Eu vou passar um fim de semana numa casa com amigos e alguém escolhe que vai me humilhar nesse fim de semana. Eu estou numa loja fazendo compras e alguém entra sorrateiramente, como lhe é próprio, rouba minha bolsa, corta minha bolsa se eu não percebi e leva tudo, cartões, dinheiro. Então, para tirar de você esse peso que a vida é feita de escolhas, saiba, não é bem assim. Temos Deus, as pessoas e as situações. E assim a gente fica mais leve, a gente fica mais tranquilo ao saber que tudo não depende só de nós. Veja, uma pessoa que está desempregada em casa não depende só dela. Ela está saindo, está colocando currículo, está indo para entrevista de emprego, mas o emprego não vem. Então não é uma escolha dela ser desempregada, não é uma escolha dela ficar em casa, a não ser que seja um mau caráter, um bom vivant. Veja uma pessoa que está com câncer, ela não escolheu ter câncer. Por 1000 razões, entre elas Deus, ela está para morrer. Veja uma pessoa que está numa depressão violenta, numa crise de ansiedade, porque hoje em dia o problema não é mais a depressão, o problema é a crise de ansiedade. Não foi escolha da pessoa. Algum episódio, ou alguma coisa acumulada, ou o próprio Deus levou a pessoa a esse estado de coisas. Então não foi escolha dela. Quem é que vai escolher ficar triste, desesperado, em pânico, querer pular de um prédio? Quem é que vai escolher isso? A menos que seja um suicida nato, um esquizofrênico de diagnóstico.
Hoje eu queria deixar essa mensagem para você. A vida não é feita só de escolhas, mas de ocorrências que chegam até nós. Daí a necessidade que Jesus disse: orai sem cessar, vigiai e orai. Nós precisamos pedir proteção para nós. Que os anjos, seja lá o que eles forem, nos guardem. Que Nossa Senhora volte seus olhos para nós, uma vez que ela está glorificada com os filhos, com o Filho. Que a Trindade, enquanto Deus, se apiede de nós. Que o céu, seja lá o que for o céu, tenha misericórdia de nós. Nós não temos certeza de nada. Apenas cremos o que manda crer a Santa Igreja Católica. Semana eu conversei com uma moça, ela teve uma visão do céu. Muitos pássaros, muitas rosas, alamedas, um condomínio fechado, tipo Alphaville. E eu fui obrigado a dizer: minha filha, olha, tenha cuidado com isso, não conte isso para muita gente não. Além de você passar por um papel ridículo, vai mostrar que você está completamente desprovido de catequese. A igreja, quando fala do céu, ela diz que é um estado de alma, não é um lugar. Sim, ela dizia que tinha muitas cerejeiras, tinha muito pé de figo. Eu acho que lembrando das passagens do Evangelho, né? Então cuidado com essas coisas. Imaginar o céu, anjinhos tocando harpa, comendo maçã, né? Um córrego, pessoas conversando no monte. Isso aí é a novela Viagem da Globo, né? Com Dines Fato e Antônio Fagundes. Não entre nessa não. O céu é o estado de alma. O céu não é um lugar, o purgatório não é um lugar, o inferno não é um lugar. Uma caldeira fervente. Outro dia eu fui numa comunidade, a moça falava: o Senhor me mostra uma caldeira fervente com almas dentro. Olha, uma caldeira fervente foi do tempo dos mártires, Diocleciano, o imperador, que ali levou vários santos e mergulhou no óleo quente, no azeite quente. No inferno não existe isso, é um estado de alma. É a separação absoluta de Deus. Se o inferno vai ser para sempre, só quem pode dizer isso é a Santa Igreja. Cremos que pela misericórdia de Deus pode haver um fim no inferno com a volta de Jesus, porque com a volta de Jesus, o novo céu e a nova terra não tem sentido ter inferno, porque Deus é amor. Então, para você e para mim no dia de hoje, essa palavra para acalmar: a vida não é só feita de escolhas. Nós sofremos a escolha dos outros. Nós sofremos as escolhas de Deus contra nós. Nós sofremos as escolhas de Deus ao nosso favor. Nós sofremos as realidades da vida. Seja um católico bem consciente. Seja um cristão com os pés no chão. Seja uma pessoa madura, não emocional. E não uma pessoa que não sabe se expressar teologicamente. Que não sabe dizer coisa com coisa. E eu sei que você é uma pessoa bem instruída, senão não escutava isso aqui. Deus abençoe um dia de graças, um dia cheio de bênçãos e uma noite abençoada também.